Finalmente dia de Inter. Eu não sei vocês, mas eu não aguentava mais essa espera e ver o Internacional jogando novamente no Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de buscar mais 3 pontos e tentar encurtar a diferença para o Palmeiras. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, finalmente temos Internacional, temos jogo do Inter. Finalmente, depois de 10 dias parado, né? Depois, claro, que bom que pelo menos ganhamos o jogo contra o Atlético Goianiense e aí dá pra pelo menos esperar, né? Ficar nessa abstinência do Colorado com uma vitória nas costas e aquela projeção pra vamos lá que dá pra buscar o Palmeiras, vamos lá que dá pra buscar o Palmeiras, porque daí pelo menos a gente não passa aquela raiva, né? Durante esses 10 dias. Tá, a gente tá bem louco e tá olhando, claro, que a ponta da tabela. O Inter que joga hoje às 21 horas e 45 minutos lá no Beira-Rio. Tem algumas coisinhas pra gente falar de bastidor, principalmente em cima dos relacionados ou dos não relacionados, vocês vão entender. Mas vamos falar sobre isso agora aqui nesse conteúdo. Cara, muito bacana, muito obrigado por estar comigo aqui. Eu vou te pedir, deixa o teu like. Ó, joinha, aperta no joinha ali, te inscreve no canal se tu tá chegando pela primeira vez aqui, muito bem-vindo, cara, eu sou o Alexandre Ernest e eu quero estar contigo o dia todo, o tempo todo, pra gente poder trocar uma ideia aqui no canal, nos comentários. Tem muita gente que manda também DM, né, cara, a gente pode conversar porque eu acho muito bacana a gente pegar e trocar uma ideia e aprender e entender cada vez mais os bastidores do Colorado, beleza? Vamos lá, o Inter que enfrenta o Bragantino que não vence há 7 jogos, é uma coisa que a gente, em outros tempos talvez a gente ia ficar até um pouco preocupado, né? Mas não é o caso dessa vez, tá? O Internacional que não tem alguns jogadores importantes e nós vamos falar sobre isso agora até o final do conteúdo, tá? A gente pode olhar a tabela, vamos fazer o seguinte, ó, vou botar aqui do lado a tabela, tá aqui do lado a tabela, pelo seguinte... O Inter pode ser ultrapassado, ó, tá aqui, ó, pelo Fluminense. Se o Fluminense vence o jogo hoje, pode assumir a vice-liderança, mas o Internacional, o lado bom é que não sai do G4. O lado bom é que o Inter não sai do G4 e tá ali. O grande problema é que a gente precisa encurtar a diferença pro Palmeiras, que joga contra o Galo. O Galo que também não tá muito bem, né? O Galo tem menos de 30% de aproveitamento em casa como mandante. Tá? E também tá bem complicado. O Cuca não ganhou em casa ainda, né? Então a gente vai ficar de olho lá, porque o jogo é no mesmo horário, né? Do Palmeiras e do Internacional. Claro que a gente vai ficar de olho lá em cima. Então, aproveitando, né, cara, tu faz o seguinte: fica de olho no Palmeiras, fica de olho no restante da rodada e também fica de olho, sabe aonde? Lá na KTO, KTO.com, tá? Tu pode dar uma brincada lá e botar um dinheirinho no bolso. KTO.com, tu usa o cupom Ernest e ganha 20% em free bet. É a força da KTO aqui no meu canal, no Vozes do Gigante. Tem o Lucas Colar também, o Leandro Bess. O Leandro Bess adora brincar com o NFL, né? Então vai ali e faz isso, cara. Usa esse cupom Ernest e garante 20% de free bet, beleza? Eu quero conversar sobre algumas coisas, principalmente o seguinte: o Daniel indo, no caso, ficando ainda, né, fora dos relacionados, o Kehler indo pro jogo. Isso aqui tem um bastidor, pelo seguinte, tem muita gente falando que essa lesão do Daniel, vamos dizer assim, do limão à limonada, dá uma oportunidade de ver se o Kehler pode assumir em 2023 a titularidade ou não. Porque assim, o Daniel ele teve um momento de instabilidade na temporada, né? Depois ele se refez, virou até o goleiro do Brasil em julho. Mas depois agora também, de vez em quando ele erra, tem aqueles questionamentos se ele pode ou não ser o titular do Inter numa Libertadores e tal. Vamos contratar um goleiro, não vamos contratar um goleiro. Tem uma leva que quer contratar um goleiro dentro do Beira-Rio, tem já uma leva que acha que não, porque, por exemplo, o goleiro teria que ser aquele taco certo. Ó, é o cara para ser titular, é o cara que não vai ter nenhum questionamento. Vamos trazer? Aí sim. Então, tem essa questão aí. Então, vai ficar o seguinte, ó. O Kehler jogando agora contra o Bragantino tem uma tendência muito forte que ele jogue também contra o Santos no final de semana. E aí sim, depois vai se ver o que vai acontecer, se ele continua no gol ou se o Daniel retorna.
Tá? Daniel que tinha uma lesão no olho, né, por conta de uma bolada, teve um sangramento no globo ocular e tudo mais. Tem a questão do Wanderson, tá? Que é importante também a gente falar pelo seguinte: o bastidor diz que o Wanderson não tem problemas, tá? O Wanderson não tem lesão. Aquela partida contra o Cuiabá que ele saiu era muito mais uma questão de, vamos dizer assim, cuidados especiais. Por quê? Se vocês lembrarem, quando o Wanderson vem da Europa para jogar aqui, do exterior para jogar aqui, ele começa a treinar, ele faz alguns treinamentos do Parque Gigante e ele se lesiona. Ele faz um edema na coxa. E aí ele também fica um tempo fora. Aí ele joga. Depois ele tem uma outra lesão e fica também um mês parado. O que o Inter pensou? Olha só, ele está sentindo esse desconforto. Agora em setembro nós temos só 4 jogos. Beleza. Só que em outubro vai ser o jogo no meio da semana e no final de semana. Meio da semana e final de semana. Vão ser 8 jogos que o Inter vai ter em outubro. E praticamente definindo o Campeonato Brasileiro. Com isso, sentiu o Wanderson. Então beleza, vamos te tirar do jogo, vamos te fazer um reforço para que tu aguente a carga de trabalhos agora que nós vamos ter em outubro. Até porque tem o Pedro Henrique, que está numa ótima fase, que está assumindo a titularidade no lugar dele, e ele então agora passa a ser uma opção do Mano Menezes, com o reforço muscular e com nenhuma ou uma possibilidade menor de aí pegar e ser, daqui a pouco, ficar na dependência do departamento médico, né? Entrar no departamento médico, daqui a pouco fica um mês parado, acabou o jogo para ele, né? Acabou a temporada para ele. Então tem esse bastidor sobre o Wanderson. E tem também agora o Mikael. O Mikael ele também fica fora. Ele também fica fora da lista de relacionados. Eu até vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui a lista de relacionados, tá? Aí você pode olhar, vou botar aqui do lado, ó, aí você pode olhar todo mundo que foi relacionado, tá? O Mikael é o seguinte, o Mikael ele tem... ele chega aqui, claro, né? Vocês sabem, fora do peso, fora de forma e tudo mais, com problemas desde o Salernitana. Só que ele faz um trabalho especial, ele emagrece já cerca de 10 quilos. 10 quilos. Só que o Romero tá na frente. O Romero tá na frente dele. Então, para não levar 2 centroavantes com as mesmas características, ou pelo menos aquela característica de que vai substituir o alemão, dificilmente vai jogar o alemão e o Romero juntos. Dificilmente vai jogar o alemão e o Mikael juntos. Então o Mano opta por um e o banco de reservas daí com mais opções, seja com o Estevão, seja com outros jogadores que possam jogar tanto no meio como volante, ou de repente fazer aquele lado, né, o Lisiero, por exemplo, que pode fazer tanto volante quanto um lateral esquerdo. Então o Mano teria mais opções nesse sentido dentro do banco de reservas, e por isso que daí o Mikael ainda está sendo preterido. Mikael que no ano que vem pode disputar daí pau a pau com o Romero, porque neste momento, obviamente, o alemão é o titular em conteste e daí, não tem muito o que eles fazerem. Vamos trazer um time praticamente encaminhado para a gente encerrar aqui o conteúdo, tá? Aí vem o Kehler, Igor Gomes, já falamos sobre isso aqui no lugar do Bustos, né, que está suspenso, Vitão Mercado com o René, o Gabriel Depena, Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique e o alemão. A tendência de time é essa, o time praticamente encaminhado, vamos me surpreender muito se não for. Beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, cara, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação, beleza? Tamo junto!